Olá, hoje teremos aula de geografia, né? Veremos o mesmo conteúdo da aula passada, só que agora outro subtema. Nós vamos falar um pouquinho de migração e crescimento populacional. Vocês vão abrir na página 24, nós vamos fazer a atividade na página 24 a 27. Então vai ser esse livro aqui, ó. Aprender a relacionar quinto ano, página 24. Então a professora vai ler o textinho e depois eu vou explicando as atividades para vocês, como de costume, né? Migração e crescimento da população. Você já estudou alguns dos fatores que contribuíram para o crescimento natural da população. Outro motivo do crescimento da população é a migração. Então vamos ver o que é migração. Migração é o deslocamento de pessoas entre unidades da federação, de uma região para outra, ou de um país para outro. Quando o deslocamento da pessoa ocorre dentro de um mesmo país, esse fenômeno é chamado de migração interna ou nacional. Quando as pessoas se mudam de um país para outro, ocorre a migração externa ou internacional. Então, por exemplo, nós moramos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté. E a minha mãe ou meu pai, ou alguém da minha família, resolveu se mudar por conta de emprego. Então eu vou passar a morar em Campinas. Então essa migração é uma migração interna. Ou eu vou mudar para Florianópolis, na região sul, mas ainda está aqui no Brasil. Então essa migração chama-se migração interna ou nacional. Vamos supor que eu moro aqui em Taubaté e eu queira morar no México, por exemplo. Então essa migração seria migração externa ou internacional, aquela que eu vou para outro país. Então, migração interna no Brasil. As migrações internas e externas interferem no crescimento da população quando entram muitos migrantes, ou na diminuição dela quando saem muitos migrantes. Então, entra e sai de pessoas interfere na economia, né? No crescimento e populacional. Saiu muitas pessoas, foram morar muitas pessoas fora aqui do Brasil. Então, interfere muito na questão de crescimento populacional daquele lugar. Para estudar a população do Brasil, o IBGE divide em dois grupos. Então, grupo 1, o IBGE ele criou essa divisão. Grupo 1, pessoas que nasceram e vivem na mesma região. 2, pessoas que nasceram em outra região e mudaram para a atual. Então, aquelas que nasceram, grupo 1, e vivem na mesma região. Então, por exemplo, eu nasci no sul. Eu sou do sul. Sou do Paraná. E aí, eu mudei para São Paulo, né? Então, no caso, eu mudei de estado, né? E região também. A minha região é diferente. Eu era do sul e vim morar no sudeste, que seria aqui em Taubaté. Então, é essa divisão. E tem também aquelas pessoas que, por exemplo, a professora deu o primeiro exemplo. Aquela pessoa que mora aqui em Taubaté, mas ela foi morar em Aparecida, em Pindamonhangaba. Então, é na mesma região. Nasci no lugar e morei em outro lugar. Igual a professora nasceu na região sul e moro hoje na região sudeste.
em outro estado. Percentual de população brasileira conforme a região de nascimento, 2015. Então, as pessoas que nasceram nas regiões, depois do grupo, população do grupo 1 e população do grupo 2. Qual é a diferença? Né? Vamos voltar lá. Grupo 1, as pessoas que nasceram e vivem na mesma região. Então, vamos lá. Então, as pessoas que nasceram na região norte, por exemplo, nasceram e vivem na mesma região. Então, pelo jeito que a maioria das pessoas nascem e ficam na mesma região. Vamos ver aqui o centro-oeste. O centro-oeste é um pouquinho mais, mas geralmente sim. E o grupo 2, que nascem em uma região e mudam para outra. Olha lá, que tem maior mudança é a região centro-oeste. As pessoas mudam bastante. A região sul é que menos muda lá. Região sul, as pessoas geralmente ficam na região sul e nordeste. Nordeste do país também tem bastante. As pessoas costumam sair menos, né? Do lugar onde nasceram. Como o IBGE divide a população para estudar um movimento de migração dentro do território brasileiro? Então, como que ela dividiu? Está lá no textinho que a professora leu para vocês. B. Em quais regiões brasileiras havia mais pessoas que tinham nascido e continuavam a morar na mesma região? Então, aqui vocês vão analisar aquela tabelinha lá que a professora acabou de mostrar para vocês. Vocês vão analisar isso aqui e vai responder a letra B. C. Em quais regiões brasileiras havia mais pessoas que tinham nascido em outra região? Então, a mesma coisa, vai olhar a tabela para responder. 2. Complete e assinale as respostas. A. Em qual região brasileira você vive? Isso aqui é interessante, hein? Qual a região que você vive? Nós vivemos. B. Você faz parte do grupo de população que vive no mesmo local onde nasceu? Então, você nasceu em Taubaté e mora aqui pertinho de Taubaté. Então, vocês vão analisar aí para a professora. Ou perto, aqui no estado. 3. Apresente sua resposta ao item B das atividades anteriores para o professor. Então, vocês vão postar no grupo lá mesmo, né? Aí a professora vê. Elaborar uma tabela na lousa com os dados de toda a classe. Depois complete a tabela abaixo com os dados obtidos. Então, aqui no caso, se os alunos entregarem, tá? Então, essa questão aqui pode deixar que aí agora não tem como a gente fazer, tá? É complicado. Nem todo mundo posta a respostinha para a professora. Tá bom? Então, a 3 vocês podem deixar. 4. Você e os colegas vão elaborar hipóteses para que os possíveis motivos que levam as pessoas a migrar. Compartilhe com os colegas. Então, aqui vocês vão, do jeito que vocês pensam, né? Conversando com a família de vocês. Qual é o motivo que leva essas pessoas a mudarem de região? Né? Mudarem para outra região do país. Ou para outro lugar. Uma migração para fora do país. Qual seriam os motivos? Vocês podem anotar conforme vocês acham, tá? Agora nós vamos mudar a página, tá bom? Agora na página 26. Cartografando. A migração de uma população era relacionada sobretudo à qualidade de vida no local de nascimento. Então, a qualidade de vida das pessoas. Grande parte das pessoas que migra procura melhores condições de emprego, saúde, educação, entre outros. Isso mesmo. Aqui seriam os motivos, né? Como a professora falou, a questão do emprego. Então, isso aí também é uma questão de viver melhor com a sua família. No Brasil, a desigualdade de condições de vida entre as regiões tem sido causa de diversos fluxos de imigração. Então, muitas pessoas, às vezes, a questão da educação,
prefere morar em um lugar que tenha colégios federais, faculdades federais. Então, às vezes ela vai estudar e acaba ficando naquele lugar por conta do emprego, depois, né, de mais velhos. Então, essa questão também, a questão da saúde, emprego principalmente. Então, as pessoas, elas estão à procura de melhores condições de vida para elas e para a família. Observe e interprete a tabela. Brasil. Migração entre as regiões 2005 e 2010. A 2010. Então, vai contar todos os anos, né? Regiões. Então, tem as regiões. Pessoas que vieram de outras regiões. Então, aqui, vieram de outras regiões. Pessoas que saíram para morar em outras regiões. Então, aqui é que vieram para essas regiões e pessoas que foram morar, saíram dali para morar em outro lugar. Então, a gente percebe aqui, ó, uma grande diferença da região. Parece aqui na região norte, né, nordeste. Então, sai-se muitas pessoas para morar em outra região. Geralmente, a gente percebe aqui, ó, o fluxo de pessoas aqui na região sudeste. Na cidade de São Paulo, ela tem bastante pessoas de outros lugares, né, em outros estados. Em 2005 a 2010, quais regiões brasileiras apresentavam um número maior de pessoas que vieram de outras regiões do que de pessoas que saíram para morar em outras regiões? Então, vocês vão analisar, vão voltar lá para a professora. Volta, olha e depois responde. B. Em 2005 e 2010, qual região brasileira apresentava o maior número de pessoas que saíram para morar em outras regiões do que a de pessoas que vieram de outras regiões? Então, vai analisar lá. Qual o maior número de pessoas que saíram? C. Qual região recebeu o maior número de pessoas vindas de outras regiões brasileiras? Então, isso aqui é fácil, né? Só olhar lá para o professor na tabela. Migração externa no Brasil. Então, nós falamos assim, a questão da interna, que seria aqui no nosso país. Agora, nós vamos pensar fora do país. Entre os anos de 2000 e 2010, entraram no Brasil migrantes externos, também conhecidos como imigrantes. Então, vieram pessoas de outros países para cá. Então, nós podemos observar nas cidades assim, o grande avanço, muitas lojas com utensílios, né, com objetos para vender da China. Então, essa imigração, que eles vieram morar para cá, então, uma grande parte dessas pessoas vem daqui, ó, da Coreia do Sul, da China e da Bolívia. Em 2010, mais de 200 mil habitantes do Haiti vieram para o Brasil após a ocorrência de um grande terremoto no país. Então, a questão também de acontecimentos, né, eventos naturais naquele lugar que essas pessoas moram, né, imagina um terremoto em um lugar que você está morando. Você constrói a sua casa, tem as suas coisinhas, e aí de repente acontece terremoto. Então, esses fenômenos naturais influenciam também essas pessoas a saírem dos seus países. Então, aqui eu tenho a tabela, né? Tem uma tabelinha, ó. Nesse mesmo ano, o IBGE pesquisou a quantidade de pessoas nascidas em outros países que estavam morando no Brasil há no mínimo 5 anos. Então, olha lá, origem das pessoas que moravam no Brasil. Então, elas são imigrantes que vêm de outros países de fora para morar aqui no Brasil. Olha quantos portugueses tem, ó. Bastante, hein? Bastante coisa. Depois, japoneses, italianos. Olha que interessante.
o que a tabela informa? Então, o que essa tabela vai informar para nós? B. Cite 2 países de onde veio o maior número de imigrantes em 2010. Vai voltar e vai analisar para a professora. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a maioria dos imigrantes que fixaram residência no Brasil concentrou-se na região Sudeste e Sul. Investigue em livros e internet se a unidade federativa onde você mora recebeu imigrantes nos últimos anos. Em caso afirmativo, procure descobrir os países de origem desses imigrantes. Conte sua descoberta aos colegas e professor. Então, vocês podem anotar aqui para a professora o que vocês analisaram, né? Se vocês não pesquisaram, mas olhando assim, vocês vão na cidade, vocês observam as pessoas que circulam na cidade, né? Então, aí vocês podem anotar aqui para a professora o que vocês acharam ou pesquisaram sobre o assunto, certo? Então, por hoje é só. Aí vocês passam a atividade para a professora, tudo certinho. E se quiserem, pode enviar para eu corrigir e colocar o visto do professor. Tá bom? Então, até amanhã, né? Último dia da semana. Tchauzinho!